A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 322º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro de Atos, capítulo 15 e 16. A inspiração do dia, o Concílio de Jerusalém e novas regiões evangelizadas na província da Ásia. No capítulo 15 destaca o versículo 8. Deus que conhece os corações. O conhecimento que Deus tinha dos corações dos gentios, isto é, de Cornélio e dos seus familiares, diz respeito à fé salvífica que ele viu neles. Deus deu testemunho da autenticidade da fé que tinha. Ponto número 1. Ao purificar seus corações mediante a obra interior da regeneração pelo Espírito Santo. E, ponto número 2, ao batizá-los no Espírito Santo, imediatamente como sinal acompanhante de falar em línguas. No versículo 11 destaco, pela graça do Senhor Jesus Cristo. A questão essencial da Conferência de Jerusalém era se a circuncisão e a obediência à lei de Moisés eram necessárias à salvação em Cristo. Os representantes que se reuniram ali chegaram à conclusão de que os gentios eram salvos pela graça do Senhor Jesus, que lhes perdoara os pecados e deles fizera novas criaturas. A graça é concedida a pessoas que se arrependem do pecado e crê em Cristo como Senhor e Salvador. Essa receptividade à graça de Deus capacita a pessoa a receber o poder de tornar-se filho de Deus. No versículo 14 destaco, para tomar deles um povo. O plano de Deus para a presente era tirar dentre todas as nações um povo para si, para o seu nome. Esse corpo de Cristo, constituído daqueles que largaram o presente sistema mundano, ora, prepara-se na qualidade de noiva de Cristo. No versículo 16 destaco o tabernáculo de Davi. Tiago indica que a missão redentora de Cristo abrange tanto os judeus quanto os gentios. A tenda de Davi que caiu refere-se a um remanescente de Israel que sobrevive ao juízo divino. A primeira profecia de Amós declara o seguinte, ponto número 1. Deus julgará com destruição a nação pecaminosa de Israel, porém não totalmente. Ponto número 2. Ele destruirá todos os pecadores da casa de Jacó. Ponto número 3. Depois da destruição dos judeus ímpios, Deus a edificará como nos dias da antiguidade. Segundo, a salvação desse remanescente purificado dentre os judeus levará as nações a buscarem o Senhor. Noutros textos, Paulo diz a mesma coisa, referindo-se à bênção dos gentios como resultado do remanescente judaico de reconciliar-se com Deus. No versículo 28 destaco, pareceu bem ao Espírito Santo. A Conferência de Jerusalém foi dirigida pelo Espírito Santo. Jesus prometera que o Espírito Santo guiaria os fiéis em toda a verdade. As decisões da igreja não devem ser tomadas pelo homem apenas. Este deve buscar a direção do Espírito mediante oração e jejum e a fidelidade à palavra de Deus até que a vontade divina seja claramente discernida. A igreja, para ser realmente a igreja de Cristo, deve ouvir o que o Espírito diz às igrejas locais. No versículo 29, destaco que vós abstenhais. O Espírito Santo estabeleceu certos limites que possibilitam a convivência harmoniosa entre os cristãos judaicos e seus irmãos gentios. Os gentios deviam se abster de certas práticas consideradas ofensivas aos judeus. Uma das maneiras de medir a maturidade do cristão é ver a sua disposição de
refrear-se das práticas que certos cristãos consideraram certas e outros consideraram erradas. No versículo 16 destaca o versículo 6, impedidos pelo Espírito Santo. Toda a iniciativa do Evangelho e na atividade missionária, especialmente no caso das viagens missionárias registradas em Atos, deve ser orientada pelo Espírito Santo, como vemos em Atos capítulo 1, versículo 8, no capítulo 2, versículos 14 a 41, capítulo 4, versículos 8 a 12 e 31, capítulo 8, dos versículos 26 a 29, 39 a 40. A orientação aqui pode ter ocorrido em forma de revelação profética, de um impulso interior, de circunstâncias externas ou visões. Pelo impulso do Espírito, avançaram para levar o Evangelho aos não salvos. Quando o Espírito os impedia de ir numa direção, iam noutra, confiando nele para aprovar ou desaprovar seus planos de viagem. No versículo 16 destaca o espírito de adivinhação. As expressões vocais demoníacas da jovem escrava era considerada a voz de um Deus, esse Deus minúsculo. Por isso, os serviços dela como adivinha eram muito procurados, dando grande lucro aos seus donos. Através de Paulo, Cristo demonstrou aqui mais uma vez seu poder sobre o império do mal. No versículo 23 destaco, havendo-lhes dado muitos açoites. A lei judaica sobre castigo por açoites prescrevia até 40 açoites para o culpado, dependendo do juiz. O costume judaico era usar o chicote com 3 a 5 tiras de couro presas a um cabo curto. Aqui trata-se do costume romano, que usava a vara. Os açoites eram aplicados ao corpo desnudo e preso. Dependendo do juiz romano, este castigo podia ser terrivelmente cruel, por não estar fixado em lei o número de açoites por castigo. Muitas vezes, o preso morria em consequência dos açoites. Os açoites de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24 a 25, abrangem tanto o açoitamento judaico, recebido dos judeus, como o romano, fui açoitado com varas. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24, vemos a crueldade dos judeus contra Paulo nesse tipo de castigo. Dava-lhe 39 açoites, para que pudessem depois aplicar-lhe idêntico castigo, uma vez que a lei mosaica limitava a 40 o total de açoites. Certamente foi nas sinagogas que Paulo mais sofreu o açoitamento dos judeus, pois ele costumava frequentá-las para pregar a Cristo. Os judeus não tinham autoridade para decretar pena de morte por estarem sob domínio romano, mas podiam castigar. No versículo 25 destaca, oravam e cantavam hinos. Paulo e Silas estavam sofrendo a humilhação do encarceramento, tendo seus pés presos ao tronco e as costas laceradas por açoites. No meio desse sofrimento, no entanto, oravam e cantavam hinos de louvor a Deus. Aprendemos da experiência missionária deles. Primeiro, que a alegria do crente vem do interior e independe das circunstâncias externas. A perseguição não pode destruir nossa paz e nossa alegria. Segundo, que os inimigos de Cristo não poderão destruir a fé em Deus e o amor por Ele que o crente tem. Terceiro, que mesmo no meio das piores circunstâncias, Deus dá graça suficiente àqueles que estão na sua vontade e que sofrem por amor ao seu nome. Quarto, que sobre aqueles que sofrem por amor ao nome de Cristo, repousa o Espírito da glória de Deus. No versículo 26 destaco, foram soltas as prisões de todos. Por todo o livro de Atos,
Lucas enfatiza que nada pode impedir o avanço do Evangelho de Cristo quando propagado por crentes fiéis. Em Filipos, Deus interveio e Paulo e Silas foram libertos por um terremoto enviado por ele. O resultado foi um maior progresso do Evangelho, destacando-se a salvação do cativeiro e de todos os seus familiares. E por fim, o versículo 30 destaca que é necessário que eu faça para me salvar. Esta é a pergunta mais importante que alguém pode fazer. A resposta dos apóstolos é: crer no Senhor Jesus Cristo. Primeiro, crer no Senhor Jesus é achegarmos-nos a Ele como o nosso vivo e divino Redentor, nosso Salvador da condenação eterna e o Senhor da nossa vida. É crer que Ele é o Filho de Deus enviado pelo Pai e que tudo quanto Ele é verdadeiro e final para a nossa vida. É crer que Ele perdoa os nossos pecados, torna-nos seus filhos, dai-nos Espírito Santo e está sempre presente conosco para nos ajudar, guiar, consolar e nos levar até o céu. Segundo, a fé salvífica é muito mais do que crer em verdades a respeito de Cristo. Ela nos aproxima dele, faz-nos permanecer nele e entregar-lhe nossa vida conturbada na confiança de que ele, sua palavra e o Espírito Santo, nos conduzirão através desta vida à gloriosa presença do Pai. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.